Olá, boa tarde. Pela primeira vez, Portugal celebra o Dia do Peregrino. A Assembleia da República aprovou o 13 de outubro como dia para assinalar a forte tradição de peregrinar a locais de culto. Serve esta efeméride para dignificar o papel do peregrino na sociedade portuguesa. Esta análise vai ser feita nos próximos minutos, aqui no programa Eclésia, e contamos para isso com a presença de Lourenço de Almeida, diretor do Centro Nacional de Cultura e responsável pelo projeto Caminhos de Fátima. Aqui presente está ainda Isabel Blanco Ferreira, voluntária e delegada também do Centro Nacional de Cultura para o trajeto Caminho do Mar. Saúdo a ambos, obrigada por estarem na nossa companhia. Isabel, que importância assume este Dia do Peregrino? No fundo, é um olhar novo sobre esta grande quantidade de pessoas que se dirigem a um lugar de culto, como é Fátima ou mesmo Santiago. Como sabemos, há uma grande tradição de peregrinar em Portugal, desde o início da Idade Média. Pelo menos a primeira figura que nós sabemos que começou a peregrinar de forma mais pública foi a Rainha Santa Isabel. E por isso acho que é muito dignificante ter este olhar quando noutros países, nomeadamente em Espanha e os países da Europa, já têm um olhar tão forte e de tanto proteção para o peregrino. O peregrino não tinha o lugar que neste momento este Dia do Peregrino lhe confere? Não tinha. E acho que isto vem ajudar realmente a que, sobre os vários aspectos em que o peregrino se move, o aspecto espiritual e religioso e também o aspecto até económico, não é? O que ele contribui de muitas formas para o nosso país, e acho que isso é muito importante. Estou muito contente. Esse reconhecimento que vai para além desse caráter religioso é de facto reconhecido no projeto de resolução que resulta da Assembleia da República, onde dizem mesmo que para lá da dimensão religiosa há também que reconhecer a dimensão social, cultural e económica. Dr. Lourenço de Almeida, pergunto-lhe, o peregrino é de facto esse dinamizador destas vertentes? Lembra-me uma frase do Goethe, eu não li a obra toda, mas chamaram a atenção para essa frase e eu li umas páginas desse livro em que ele diz: a Europa está-se fazendo a caminho de Santiago. Essa interligação entre os peregrinos que durante o dia ou à noite se reúnem nos albergues ou nos hotéis, ou seja, onde for, e embora tenham todos o mesmo objetivo, que é simples e profundo, que é caminhar e, se possível, chegar ao local sagrado. Mas, apesar, hoje em dia não é no tempo do Goethe, mas com os telemóveis, com as autoestradas, com a televisão, com tudo isso, há evidentemente uma muito maior comunicação. Mas mesmo assim, e todos os peregrinos têm essa experiência, e eu também como peregrino, à noite, normalmente, num albergue, num hotel, num restaurante, e tu de onde és? Sou da Sicília, e tu? Eu sou da Suécia, como é que é na tua terra? E essa transmissão, essa partilha daquilo que temos no coração era e é, com certeza, continuará a ser muito importante. É importante do ponto de vista também económico, não esqueçamos o papel do peregrino enquanto dinamizador económico. Também, eu todos os anos verifico com agradável surpresa, quer a Caminho de Fátima, quer a Caminho de Santiago, mais um albergue, mais um hotel, mais um restaurante, todas essas atividades complementares, porque os albergues não esgotam de maneira nenhuma, embora sejam importantes, mas não esgotam de forma alguma a forma de alojamento dos peregrinos. Tudo isso contribui para o bem-estar das pessoas e também para a dinamização cultural que tudo isso traz. Entendendo cultura, como hoje se entende, e bem, como cultivar. Reparem que cultura vem de cultivar o que está à nossa volta. Dar fruto. O Dr. Lourenço de Almeida é um dos diretores do Centro Nacional de Cultura, assume esta responsabilidade do Caminhos de Fátima, do projeto Caminhos de Fátima. Antes de lá irmos, pergunto-lhe, peregrinar é também uma forma de cultura? Claro que é, sem qualquer espécie de dúvida. Aliás, repare que a peregrinação existiu desde sempre. Já os romanos diziam homo viator, o homem é um caminhante. Faz parte da natureza humana caminhar, conhecer, ver o que está à volta. E a cultura é isso, é a nossa ligação com tudo aquilo que está à volta. Como hoje sabemos, e já praticamente ninguém duvida,
que a cultura não é apenas a informação nem os conhecimentos, mas é sim esse cultivar das relações com a natureza, na qual nós nos inserimos, logo com o próximo, com os animais, com os rios, com as fontes e com as outras formas. Se fosse tudo igual, era uma grande maçada. Graças a Deus que ainda não é, espero que não venha a ser tudo igual, e é esse cultivar e esse fruto dessa interação que nos traz não só o peregrinar, mas também o peregrinar. De que forma, Isabel, é que este peregrinar ajuda a perceber a identidade portuguesa? O português é um peregrino, de facto? O português é um peregrino, mas nós, quando peregrinamos, levamos realmente a nossa cultura e a nossa tradição, mas também recebemos muito daquilo que é o outro. Eu penso que um peregrino faz uma transformação, não perdendo a sua identidade, mas abrindo-se muito mais às outras formas de viver. Porque quando você atravessa quilómetros e quilómetros de campo de Portugal profundo, ou no meu caso, que também tenho peregrinado a Santiago, também da Espanha profunda, você enriquece muito por tudo aquilo que leva e por tudo aquilo que apreende e traz. Por isso, realmente ser peregrino acho que é uma bênção e muito especial. Mas nunca mais somos a mesma pessoa. Mas podemos assumir essa peregrinação como um traço identitário daquilo que é ser português? Da experiência que tem com as pessoas com quem contacta nas diversas peregrinações que faz? Bom, eu também tenho uma característica própria, que eu sou mais ibérica. Eu sou 50% portuguesa e 50% espanhola. Portanto, talvez eu tenha um bocadinho de dificuldade de lhe responder a isso, porque a minha fronteira são mesmo os Pirineus. É como se me perguntasse, gosta mais do seu pai ou da sua mãe? Quando se pergunta a uma criança, eu não consigo, sinceramente. Por isso, talvez eu própria tenha dificuldade de lhe responder isso. Porque eu levo Portugal e levo Espanha no meu coração, trago os dois e ainda trago alguma coisa dos outros peregrinos dos outros países. O facto de perceber ou não que esta característica de peregrinação integra a personalidade dos portugueses levou também a que o Centro Nacional de Cultura quisesse promover este projeto Caminhos de Fátima e envolver-se na identificação dos trilhos? Eu acho que, na sequência do que diz a Isabel, e de acordo com o que ela está a dizer, é um bocadinho como em relação à Europa, que se fala muito e que se deseja que seja assim. Eu espero bem que seja, apesar das dificuldades, espero bem que seja. Quanto mais sou europeu, mais sou português. De forma nenhuma separar o peregrino português dos outros peregrinos. Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Portanto, como dizer, eu estou de acordo que é um bocadinho difícil. Quanto mais afirmamos a nossa personalidade, humilde e modestamente, mas com muito gosto e a ter, mais nos devemos tornar, e não apenas ibéricos, e não apenas europeus, mas até universais do mundo inteiro. Aliás, tanto nos caminhos portugueses como nos caminhos em Espanha, como em França e como noutros lados, vêm japoneses, brasileiros, africanos, de toda a parte. Portanto, é uma coisa perfeitamente universal, e mesmo antes de Cristo sempre se peregrinou, em todas as culturas, em todas as religiões. Por isso eu penso que não há que estabelecer divisões, mas há que manter identidades, embora sempre de braços abertos para as outras e para acolher aquilo que as outras nos trazem de novo. Vamos conhecer o projeto Caminhos de Fátima, que é possível reconhecê-lo no sítio da internet do Centro Nacional de Cultura. Que projeto é este? Peregrinando a Fátima, como tantos portugueses há bastantes anos, pela estrada alcatroada, encantado por ir a Fátima, mas preocupado para chegar a Fátima. Não fosse ficar debaixo de algum automóvel e ainda cheio de tosse por causa dos gases e dos fumos e os barulhos e tudo isso. E aí lembrámos-nos, no Centro Nacional de Cultura, com a nossa anterior presidente, grande presidente, Doutora Helena Vaz da Silva, de nos lançarmos neste projeto. Embora o projeto Caminhos de Fátima e o Centro Nacional de Cultura foi inovador nesse sentido, porque foi o primeiro a identificar e sinalizar caminhos, mas não é de maneira nenhuma só do Centro Nacional de Cultura. Os caminhos não são nossos, os caminhos são de toda a gente, e colaboramos com muitas pessoas e muitas entidades de boa vontade. Para começar, os primeiros a sinalizar recentemente, na época moderna,
caminhos, nem foi para Fátima, foi para Santiago de Compostela e foi uma entidade de Ponte de Lima, a Associação dos Amigos do Caminho Português de Santiago, a quem pedimos ajuda técnica, como é que se faria. E depois disso, muitas pessoas, está aqui uma, a Isabel, colaboram connosco organizações, várias organizações que se dedicam aos caminhos de Santiago, outras que se dedicam aos caminhos de Fátima, a Paz, agora não me lembro de outros nomes, a Via Lusitana, a Associação dos Amigos de Caminhos de Fátima. Portanto, são várias as parcerias que se vão estabelecendo. E nós aceitamos de braços abertos todas as parcerias e todas as pessoas que queiram colaborar connosco. Como referiu, a Isabel Blanco Ferreira é delegada do Centro Nacional de Cultura, concretamente para o Caminho do Mar. O Caminho do Mar é um dos itinerários que os Caminhos de Fátima propõem. Existe também reconhecido o Caminho do Tejo, o Caminho da Nazaré e o Caminho do Norte. Concretamente, o Caminho do Mar liga a paróquia do Estoril a Fátima, concretamente através das setas azuis até Fátima, seguindo depois as setas amarelas até Santiago de Compostela. Vamos perceber um bocadinho melhor como é que se concretiza este delinear do caminho. Concretamente, na sua experiência, Isabel, como é que foi fazer este reconhecimento do caminho entre o Estoril e Fátima? Muito bem. Pois isto começou em 2012, com o convite do Centro Nacional de Cultura, concretamente do Lourenço de Almeida, para que eu e o meu marido fôssemos delegados para este caminho. Nós já éramos peregrinos de Fátima e de Santiago há bastante tempo, e, enfim, isso já nos dava alguma experiência de quais eram as necessidades e as preocupações dos peregrinos. Fomos, na verdade, pegar neste caminho do mar. Porquê? Porque há uma grande tradição de grupos ali de Estoril e de Cascais de caminhar para Fátima, e também sabemos que desde a Idade Média há um caminho para Santiago em que as pessoas vinham desde Lisboa, pela zona de Cascais-Sintra, porque ficavam albergadas no que é hoje a Penhalonga, e que na altura era um convento, que ainda existe, e que alojava as pessoas, portanto, que as recebia. E a partir daí prosseguia para Santiago. Aliás, na credencial de Santiago existe este percurso. Portanto, no fundo, nós só fomos assumir este projeto do Centro Nacional de Cultura e também dar colo e dar boleia aos peregrinos de Santiago. Ele começa no quilómetro zero, começa na Igreja de Estoril, como disse, e chega a Fátima e pode prosseguir para Santiago. Este projeto foi realmente muito interessante e recebeu um grande acolhimento de todas as entidades, tanto câmaras como até o Patriarcado, receberam com muito acolhimento, e nós conseguimos no dia 28 de novembro de 2012, que 11 presidentes da Câmara, eram 8 presidentes e 3 vogais em representação, que assinassem um protocolo de apoio ao caminho. Portanto, esse protocolo é muito simples. No fundo, é pedir ajuda nas câmaras para identificar o caminho, é pedir ajuda principalmente para também divulgar. Nós conseguimos num dia isso tudo, e depois conseguimos 5 meses depois, menos um dia, que 15 equipas de voluntários marcassem quase 200 km em 12 horas. Portanto, cada equipa tinha 10 km, mais ou menos 10 a 20 para sinalizar, e num dia nós conseguimos que a sinalética que mostrou ficasse. Claro que primeiro tivemos reuniões com as câmaras para identificar o caminho da forma como nós queríamos, que era, como já disse, o Lourenço fora de estrada, em lugares públicos, para que seja não só mais seguro, mas mais contemplativo, porque realmente estar centrado no automóvel que passa ao nosso lado, ou poder estar centrado na oração, na meditação, no silêncio e na natureza, é realmente um contacto com Deus e connosco próprios completamente diferente. A importância destas parcerias de Lourenço para o Centro Nacional de Cultura, esta plataforma, por assim, que assim podemos dizer, o Centro Nacional de Cultura quer de alguma forma ser uma plataforma para chegar a outros, de alguma forma ser um impulsionador e não um aglutinador daquilo que vai acontecendo à volta dos caminhos. Não tenho nada a acrescentar. E de que forma é que isso vai acontecendo? Primeiro, como a Isabel referiu, para todos os caminhos nós celebramos com as câmaras municipais, através de cujos territórios o caminho vai passar, um protocolo de colaboração. Como dizia o nosso estimadíssimo sócio, arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que tanto nos ajudou no primeiro caminho, convém sempre ter a Igreja hierárquica e as autoridades civis do nosso lado.
por isso pedimos a bênção aos bispos, por cujas dioceses o caminho discorre, e também às câmaras municipais. E também, isso foi uma inovação neste último caminho, trazida pela Isabel e pelo marido, enquanto nos outros caminhos nós pedíamos ajuda aos bombeiros, aos escoteiros, aos parcos, para além das câmaras municipais, neste aqui eles, com toda a liberdade que os delegados têm, porque o que lhes dizemos é os fins a atingir são estes, os meios. A nossa experiência diz isto, vocês podem trazer outras. E eles trouxeram outra, que é agarrarmos-nos mais do que antes, que só o fazíamos ocasionalmente, às juntas de freguesia. Como a Isabel referiu, as juntas são muito mais leves do que as câmaras, têm um conhecimento e uma proximidade, como se diz agora, proximidade com o cidadão imensa, conhecem cada curva do caminho e, portanto, a Isabel e o Jaime, neste caminho, têm socorrido muito das juntas. E, através deles, também sempre os estudantes, os bombeiros, enfim, porque os caminhos são de todas estas pessoas e não dos senhoritos de Lisboa, ou do Estoril, ou de Cascais. Peregrinado está na moda, Isabel? Está, é uma boa moda. Eu costumo dizer que é uma moda que até, se eu pudesse mandar, obrigava a que as pessoas, pelo menos uma vez a vida, peregrinassem, porque realmente vimos completamente diferentes. Antigamente peregrinava-se muito por razões até talvez mais de encontrar, de oferecer, no fundo, a gratidão de uma graça concedida ou pedir essa ajuda. Hoje em dia também se continua a peregrinar por isso, mas peregrina-se muito por uma procura interior, por um contacto com Deus. Nós estamos todos muito urbanos, estamos todos cheios de manias, cheios estamos muito apegados a muita coisa. E a vida, realmente, dos últimos 5, 10 anos tem tido uma grande transformação. Portanto, as pessoas precisam de estar consigo, precisam de se retirar do seu cotidiano, precisam de reavaliar a vida, precisam de fazer, ocorre em inglês, o turning point, portanto, aquele momento, uma mudança, aquele momento para onde é que eu vou. E através da peregrinação faz-se muito isso. Por isso, esta moda é uma excelente moda. E depois, quando nós voltamos, aquilo que partilhamos da nossa vivência influencia que outros amigos e parentes vão. Portanto, é uma adição que muito facilmente se propaga e cada vez mais realmente é uma moda que pegou. Lourenço, considera que tem havido mudanças na forma de se peregrinar? Bem, eu sou velho, mas não tanto, quer dizer... Mas da experiência que tem de conhecer tantas experiências diferentes, não só de caminhar a Santiago de Compostela, mas também a Fátima. Talvez que... presumo que a essência de quem peregrina agora, ou de quem peregrinava há 1000 anos, ou de quem peregrina no Japão ou na África, presumo que é a mesma. É sempre, a essência é a mesma, como acabou de dizer a ideia. É, como diziam os peregrinos medievais quando andavam desanimados por montes e serras, onde não havia ainda o Centro Nacional de Cultura e as outras entidades a marcar, e para se animarem havia alguma que gritava sus eia et ultreia, sus eia et ultreia, que quer dizer mais alto e mais longe. Esta ideia de mais alto e mais longe, olhar onde o céu, a linha do horizonte, que é onde o céu e a terra se tocam, a linha do horizonte é isso, não é? E ao mesmo tempo a curiosidade de saber o que é que está para o lado de lá, o que é que estará para além da porta que vamos atravessar ao fim dos anos, o Manuel de Oliveira ao fim de muitos anos, mas nem tantos. Continua a atravessar. Isso é sempre igual, é sempre a mesma coisa. Estou-me a lembrar de um meliceiro na Ria de Aveiro que uma vez vi, dizia, a andar se passa a vida, o caminho faz parte do homem. Portanto, aí não há diferença. Mas para que para que a essência do caminho se continue a oferecer, daí a importância de preservar caminhos naturais, procurar a natureza, isso ajuda a procurar a essência do caminho? Julgo que sim. Isso não tenho... Julgo que sim e julgo que não. Quer dizer, eu estou a pensar nas peregrinações que fiz a pé pela Estrada Nacional número 1, cheio de riscos e de incómodos, mas apesar de tudo eram peregrinações, ou pelo menos eu assim senti, e creio que os outros também. Mas o Xadão Serafim Ferreira e Silva, Bispo de Fátima... Bispo Emérito de Fátima, Leiria Fátima. Sim, que agora é Bispo Emérito, dizia das primeiras vezes que o contactei, disse ao Lourenço, isto é uma ferramenta que Deus nos pôs à disposição, não deitem fora essa ferramenta. Não vale mais uma peregrinação feita a pé do que feita de bicicleta ou de automóvel.
mas é muito mais fácil ir ao âmago, ir à essência daquilo que procuramos numa peregrinação. Portanto, nós somos uns sortudos, os que caminhamos a pé. Não somos melhores que os que caminham, os que vão lá de outra forma, mas temos a sorte de poder ouvir os pássaros, colher uma flor, ouvir a água que corre, estar em silêncio, ter também o ombro para algum irmão que queira pôr a cabeça no nosso ombro, ou pormos nós a cabeça no ombro dele. Temos essa sorte. O tempo nas boas conversas passa rápido, mas temos ainda tempo para os sonhos. Há espaço ainda para sonhar coisas novas nos caminhos de Fátima, nos caminhos que nos levam a Santiago de Compostela? No nosso caso em concreto do Caminho do Mar, sim, há 2 projetos muito que estamos muito apaixonados e intensamente a vivê-los. Um é para já. A noite passada começou a votação em vários projetos no orçamento participativo de Cascais, em que um desses projetos é a abertura de um albergue para peregrinos. E se as pessoas perguntam, mas porquê se o caminho começa ali? Sim, mas é que isto não é para os peregrinos que vivem no Estoril, em Cascais. Isto é para os peregrinos que vêm do Algarve, do Minho, de França, da Austrália e que querem começar naquele quilómetro zero. Como dizia o Lourenço bem, os albergues não chegam para toda a gente. Eu posso lhe dar, por exemplo, números do ano passado. Chegaram a Santiago de Compostela quase 230 mil pessoas. Ora bem, não era por albergues que era suficiente. Mas a mística do encontro no albergue, e para aquele que vai sozinho, principalmente, é muito importante ter um albergue para conversar, para partilhar. Portanto, esse será criado na paróquia do Estoril? Na paróquia de Freguesia, Estoril. Pronto, temos o apoio da Câmara, por causa de ser orçamento participativo, mas vai depender de todos os cidadãos que quiserem votar nesse projeto e que nós, entretanto, está já a ser divulgado. Há um segundo sonho que lhe pedia que fosse breve. Pronto, que é fazer o caminho por mar. Portanto, partir de Cascais, do Porto de Cascais, da Marina, e chegar a Santiago de Compostela, ou, neste caso, a Cessúrias, que é o porto mais próximo, a Vila Nova de Arousa e Cessúrias, e retomando também uma tradição, porque desde a Idade Média que as pessoas vinham e continuam a ir de barco, no caso de Lisboa, vinham do Mediterrâneo, e, portanto, já existe há 5 anos também um grupo que desce da Galiza e vai desde Viana do Castelo, porque vem receber os barcos portugueses, e nós queremos em 2016 concretizar esse sonho Cascais. Também. Fica aqui esse sonho partilhado. Agradeço a ambos a vossa presença, de terem connosco contado para esta reflexão e ajudar-nos a partilhar esta reflexão neste programa em que quisemos assinalar o primeiro dia do peregrino. Muito obrigada por ter estado desse lado. Voltamos à sua companhia mais logo na Antena 1 pelas 22h45. Aqui na RTP2 marcamos encontro amanhã. Tenham uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.